A redenção humana não tem tanta relação com o lugar para onde você vai depois da sua morte, mas com o tipo de gente que você se torna. Um tipo de ser humano que você é. Sendo a pessoa de Jesus Cristo a referência de plenitude de humanidade. Na teologia se diz que Jesus não apenas mostra como Deus é, mas também como o homem deve ser. Essa é uma das chaves hermenêuticas muito interessantes para se ler a obra de Jesus. A vida e a obra. E os milagres de Jesus. Quando Jesus cura um cego. Quando Jesus cura um surdo ou um mudo. Quando Jesus cura um paralítico. Ele não está apenas agindo na direção do conforto individual da pessoa acometida pela enfermidade. O que por si só já seria justificado no sentido de restaurar-lhe a saúde. Mas essa ação de Jesus é metafórica. Porque os ídolos é que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. E essa obra redentora de Jesus, ao curar, a devolver a vista, os ouvidos, os pés, as mãos, é humanizar. É nos tornarmos humanos na perspectiva divina do que é ser humano, uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus dentro da tradição cristã. Bom, uma religião comoditizada não favorece esse caminho. Não favorece o caminho da deificação, da teoses, da transformação, da metanoia, do crescimento, da maturidade, da coragem existencial, da responsabilidade humana de assumir o protagonismo da sua história, mesmo num mundo hostil, numa realidade conflitiva. Essa nossa responsabilidade, esse nosso sagrado encargo de olharmos as sombras que nos habitam, o mal que nos habita, e desenvolvermos caminhos de superação disso a partir da nossa experiência mística, da nossa experiência de transcendência, a partir do encontro com o divino. Uma religião de commodity oferece produtos, sendo Deus o próprio produto da religião. E para quem busca os penúltimos, transformar-se não é um desafio aceitável. Segundo, eu penso que essa religião de commodity fere a maneira como a fé cristã fala de Deus. E a maneira como a fé cristã fala de Deus é dizendo que Deus é amor. E que o locus da experiência divina é a relação de amor. Na teologia se diz que Deus está lá em cima, nos céus, que Deus está lá fora, na transcendência, que Deus está dentro de nós, na imanência. Santo Agostinho dizia que Deus é mais íntimo a mim do que eu a mim mesmo. Então Deus está em mim. O mistério da encarnação, do humano e o divino coabitando. Mas na tradição cristã que diz que Deus é amor, Deus está privilegiadamente nas relações de amor. São João apóstolo diz que nós experimentamos a Deus quando nós nos amamos uns aos outros. Uma religião comoditizada não é um caminho de amor. Não é um caminho de solidariedade. Não é um caminho de busca da prática da justiça. Não é um caminho de generosidade. Mas por último, eu diria que essa religião comoditizada, que funciona com lógica mercantil, lógica comercial, lógica de produto, ela é uma religião que cobra caro. Ela cobra caro do seu fiel. Cobra caro em termos de toda sorte de sacrifícios e caro em termos financeiros, inclusive. Literalmente. E essa religião comoditizada fere na essência e na raiz aquilo que é mais próprio da tradição da fé cristã ocidental, que é o conceito da graça divina. A graça de Deus é essa afirmação de que com Deus não é possível fazer barganha, que não se pode comprar nada de Deus, que não se pode dar a Deus nada em troca do seu favor. E não se pode justamente porque não é necessário. Não é preciso. A graça de Deus, como a disposição de Deus em ser favorável às suas criaturas, que a tradição cristã chama de filhos e filhas, o Deus que é, por autodeterminação, sendo Ele amor, favorável aos seus filhos e suas filhas, Ele é autodeterminado em amar, em abençoar. Ele não precisa ser comprado.
Ele não precisa ser convencido a abençoar. Por isso é que essa expressão da revelação da fé cristã vai sabotar a lógica religiosa conforme desenhada por Otto Maduro. Um conjunto de crenças, ritos e dogmas e tabus morais a respeito de seres superiores e anteriores, com os quais desenvolvemos uma lógica ou uma relação de obrigações e benefícios. Você cumpre a sua obrigação, você recebe o benefício. Você não cumpre a sua obrigação, você recebe a maldição. Como você está sempre deixando de cumprir a sua obrigação, que eu sei, você está passível diuturnamente da maldição de Deus. E é por isso que eu, como um religioso, se não tivesse a minha consciência interpelada pela dignidade, eu diria, cuidado, hein? Você não está cumprindo suas obrigações para com Deus, pois não reclama se tiver uma doença ruim, não reclama se for demitido, perder seu emprego, perder sua riqueza. Cuidado. E aí eu manipulo você na sua culpa, no seu medo, na sua ganância, no seu sofrimento, dizendo que você pode fazer uma parcela de sacrifício para que Deus não amaldiçoe você, Ele abençoe você. Com isso, eu transformei Deus num ídolo, desfigurei você como ser humano, inviabilizei a nossa convivência fraterna e amorosa, joguei no lixo a concepção de Deus como amor e sacrifiquei a graça divina como expressão máxima da bondade de Deus para com todos nós. A religião comoditizada, ela não é apenas infantilizadora ou infantil, ela é perversa. Graças a Deus, há luz suficiente nesse universo para que nós experimentemos a libertação e encontremos um caminho de dignidade na travessia da vida, que é um dom maravilhoso que Deus nos deu.